Famílias de verdade, entre conflitos, desafios e recomeços. Esse é o tema que nós vamos então estar estudando durante as próximas semanas. E eu não sei qual foi a sua impressão quando você de cara leu esse tema, famílias de verdade, mas uma das razões que a gente colocou esse tema nessa série que vai tratar sobre família, é porque nós queremos olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e olhar para o que a Bíblia fala sobre famílias de verdade. E a ideia de famílias de verdade é justamente fazer um contraste entre fazer daquele tipo de família que normalmente se idealiza, da família perfeita, da família de filmes, da família de aparência, e que está tudo perfeito e que está tudo bem. Quando, na verdade, nós vivemos lutas, nós vivemos desafios no âmbito familiar. Então, esse tema famílias de verdade é, na verdade, uma afirmação e uma constatação de que famílias de verdade passam por conflitos, famílias de verdade enfrentam desafios, mas também entender, e essa vai ser a nossa tônica em toda a série, que famílias de verdade que enfrentam conflitos e que enfrentam desafios têm sempre a oportunidade de recomeçar. Tem sempre a oportunidade de recomeçar de uma perspectiva nova, com esperança, com alegria. Ou seja, não existe família tão quebrada, tão difícil, não existe situação tão difícil que Deus não possa restaurar e fazer nova todas as coisas da maneira dele, do jeito dele. Normalmente, quando a gente pensa em família e a gente vai postar uma foto sobre família, é muito comum a gente ver esse tipo de imagem. A imagem de uma família perfeita. Uma família que, quando nós olhamos, parece que não tem nenhum atrito, não tem nenhuma dificuldade, tudo está perfeito, tudo está encaixado. Isso é uma família ideal, isso seria uma família do tipo que a gente vê por aí muitas vezes de aparência. E família também é isso, também são momentos de alegria, também são momentos de celebrar, de festejar, de tirar uma foto bonita como essa. Mas a verdade é que famílias de verdade também enfrentam situações difíceis. Famílias de verdade também se encontram em situações distintas. Nós vivemos num contexto de mundo em que nós podemos chamar muitas vezes que nós vivemos um contexto de famílias quebradas. Que muitas vezes aquele lar, aquela família, aquele contexto não reflete o que deveria ser. Mas ainda assim são famílias. E é interessante porque quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos várias famílias que eram famílias imperfeitas, em famílias quebradas, famílias que enfrentaram conflitos, famílias que enfrentaram desafios, mas famílias que tiveram o privilégio de caminhar com Deus e de terem a sua vida cheia de graça, de alegria e da bondade do Senhor, mesmo diante das situações que nós vivemos. Eu não sei qual é a sua realidade familiar. Eu não sei como hoje se encontra a sua vida pessoal, e a gente sempre vai estar dando um contraste na série entre a sua vida pessoal e a sua família, porque entenda, você tem que cuidar da sua vida, porque a sua vida, ela impacta a vida da sua família. Se você não está bem, a sua família consequentemente não vai estar tão bem. Mas ao mesmo tempo você faz parte de uma família e você tem uma responsabilidade coletiva. Então note, todos nós temos uma responsabilidade individual com a nossa própria vida, mas todos nós também temos uma responsabilidade coletiva com a vida da nossa família. Então eu não sei como você está nem no pessoal e nem no coletivo, mas um dos objetivos dessa série é poder fazer com que Deus alcance o nosso coração e nos mostre como nós podemos lidar com desafios, com dificuldades, ou talvez você está aqui hoje, você não está, graças a Deus, com grandes desafios na sua família, mas séries como essa nos ajudam a nos prepararmos
para enfrentar desafios que podem surgir. E hoje, nós vamos começar essa série falando sobre a pergunta que talvez seja a pergunta principal para tratar sobre a necessidade, para tratar de um tema sobre família. Hoje a pergunta para nós pensarmos e conversarmos é: qual voz orienta e guia sua vida e família? Hoje nós vamos refletir sobre quem é que guia, qual é a voz que guia a nossa vida pessoal e a nossa vida familiar. Quem é o nosso mentor, quem é o nosso orientador, que está constantemente orientando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz, a maneira como a gente vive, seja no âmbito individual, seja no âmbito familiar. Quem é a voz que guia? E isso é muito interessante, porque hoje a gente vive num mundo que, e nós vamos constatar isso, que nós ouvimos muitas vozes. Você ouve muito falar em mentores, em coaches, em pessoas que estão orientando, em pessoas que nós vamos procurar uma ajuda para que ela nos aconselhe. Nós estamos o tempo inteiro conectados na internet e a gente assiste milhares de vídeos dizendo como a gente deve viver, como a gente deve administrar o dinheiro, qual ramo a gente deve seguir, como a gente deve trabalhar, como a gente deve viver, como a gente deve criar filho. E nós estamos cercados de vozes dizendo como nós devemos viver, como nós devemos criar os filhos, como a gente deve viver no lar, como o homem deve ser, como a mulher deve ser. E talvez sem perceber, nós estamos ouvindo e seguindo vozes. E por isso que essa primeira pergunta, ela tende a levar a gente a pensar, e especialmente levar você a pensar em profundidade, qual voz tem guiado a sua vida. A mensagem de hoje, nós vamos olhar para a primeira família. Hoje aqui tem muitas famílias lindas, mas as nossas famílias estão aqui porque existiu uma primeira família e todas as famílias vieram dessa família. Talvez você já deve ter ouvido falar da família de Adão e Eva, primeiro homem e a primeira mulher, uma história bem antiga que está na Bíblia, história verdadeira da criação do primeiro homem e da primeira mulher, que Deus formou ali uma família. E o tema, o subtema dessa mensagem é perdendo a voz. Grave isso no seu coração. Perdendo a voz. E depois você vai entender talvez por que o subtema dessa mensagem é perdendo a voz. Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, se você tiver Bíblia. Se não tiver, você pode acompanhar aqui pela tela, ou pode usar o seu celular. Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, é o primeiro livro da Bíblia, porque esse livro, ele fala sobre a criação de Deus, Deus criando todas as coisas, e é aqui onde a gente começa a ouvir a ideia de voz. Alguém começa a falar, e por incrível que pareça, a primeira pessoa no mundo inteiro que falou foi a pessoa de Deus, não foi nem o homem. Na verdade, Deus foi o primeiro a falar. Deus já existia, sempre existiu. E Ele fala. Deus fala. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque quando Deus fala para dar vida. Então, o livro de Gênesis, ele vai mostrar que antes não existia nada. Esse mundo não existia. E um Deus criador e perfeito, Deus decidiu criar todas as coisas. Ele criou esse mundo de maneira perfeita, não como está hoje. E Ele colocou nesse mundo para viver, para se relacionar com Ele, o homem e a mulher. Mas a primeira ação de Deus é falar. E quando Deus fala para dar vida. Interessante isso. Que a voz de Deus, a fala de Deus, quando ela surge nesse universo, ela surge produzindo vida. E aqui você pode acompanhar comigo, ou aqui na tela, ou na sua Bíblia, o versículo 3 de Gênesis capítulo 1, que diz assim: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Note, essa criação grandiosa que nós vemos, ela surgiu pelo poder da voz de Deus. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, quando ela fala,
as coisas mudam, as coisas são criadas e pelo poder da voz de Deus o universo se fez. Então aqui a gente tem um dos primeiros versículos da Bíblia dizendo que Deus disse: haja luz, e a luz se formou, e assim todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Mais à frente, o versículo 26 vai dizer, do capítulo 1 ainda, vai dizer: então Deus disse, note, Deus novamente vai falar: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Note as expressões: então Deus disse. Sabe o que é fantástico? É que as primeiras vezes que a voz de Deus aparece, a voz de Deus aparece para dar vida. E anote isso. Na narrativa bíblica, no plano de Deus, quando Deus fala, Ele fala para dar vida. Ele fala para trazer vida para as pessoas. E aqui é tão interessante, porque olha o que diz o capítulo 2. Porque diz assim: Deus já criou o ser humano, e Deus diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou. Note, Deus está ordenando, Deus está falando, e quando Ele fala é para dar vida. E Deus aqui está falando para o homem, e Ele está dizendo: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim. O Senhor está dizendo: coma à vontade. É uma ordem, é uma fala, é a voz de Deus orientando Adão e Eva para que eles tivessem vida plena, vida abundante. Então Deus ordena: olha, vocês comam à vontade de todos os frutos que tem no jardim, comam à vontade. E é interessante porque a mentalidade de Deus é de abundância. Deus não chega dizendo: olha, você não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não, Deus diz: olha, coma à vontade de todas as árvores, só não coma, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Note a voz de Deus ecoando, e ela está ecoando para dar vida, mas ela está ecoando para manter a vida. Sempre quando a voz de Deus se manifesta aqui nos capítulos de Gênesis, é uma voz que fala para dar vida. Deus fala. E quando Deus fala para dar vida. Mas aqui, logo no mesmo capítulo, no capítulo seguinte de Gênesis, nós vamos perceber que outra voz surge. A voz da serpente. E é interessante porque a serpente fala também. Aqui a gente já viu que Deus fala, mas a serpente também fala. A serpente nesse texto é o diabo, um anjo que Deus criou perfeito, mas que caiu da sua perfeição e se tornou um inimigo de Deus. E o alvo desse inimigo de Deus, Satanás, é agora destruir tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus se importa. E o alvo do diabo, do Satanás, da serpente, é destruir tudo aquilo que Deus ama, a criação de Deus, inclusive o homem e a mulher. E a serpente também fala, o diabo fala. Só que enquanto Deus fala para dar vida, a serpente, ela fala para gerar dúvida. E aqui eu queria te convidar ao capítulo 3, porque note que a voz da serpente vai surgir e ela vai dizer assim, Gênesis 3:1, diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Note aqui uma coisa, a serpente fala à mulher. A mulher que ouvia a voz de Deus, a voz que dava vida, que mantinha vida, agora ela vai ouvir a voz da serpente. E é interessante porque quando a serpente ela fala para gerar dúvida. E ela diz: olha, foi assim que Deus disse, não coma de nenhuma das árvores? Está gerando dúvida, porque na verdade o que Deus disse foi: coma de todas as árvores. Então, Deus estava levando o ser humano a olhar para a abundância do que ele tinha.
Mas a serpente gera uma dúvida no coração da mulher e do homem também, tentando levar eles para um sentimento de escassez. Deus privou vocês de tudo? Deus privou vocês do melhor? A voz dele não é tão boa? A serpente fala para gerar dúvida, e ela incita e diz claramente: é claro que vocês não morrerão, porque a mulher diz: não, Deus disse que a gente pode comer de todas, só não podemos daquela, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente então diz: claro que vocês não morrerão. Note, a serpente está falando, ela está falando à mulher. E ela diz: olha, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus vocês conhecerão o bem e o mal. Note, a serpente está falando. Aqui há uma outra voz no jardim, além da voz de Deus. E o ser humano, homem e mulher, estão ouvindo essa voz. E talvez algo muito compatível ou igual no sentido do que a gente tinha antes, do que a gente tem hoje, é que hoje também nós vivemos com muitas vozes ao nosso redor. Hoje nós temos a voz de Deus, mas nós também temos vozes ao nosso redor. Mas a grande questão, note, não é se nós temos vozes ao nosso redor, porque até aqui o ser humano era perfeito, ele ouvia Deus e tinha uma voz aqui intrusa. Mas ouvir, no sentido de escutar, não necessariamente condena, não necessariamente causa dificuldade, mas a partir do momento que a gente escuta no sentido de seguir a orientação de uma voz, a nossa vida é impactada por a voz que a gente decide ouvir e seguir. E é interessante porque o ser humano, ele ouve. Adão e Eva escutaram. Mas a grande questão é que eles escutaram a voz errada que levou à morte. O ser humano ouve a voz errada e a voz errada o leva à morte. Isso aqui é muito interessante porque a história conta que a mulher e o homem, ambos eles pegaram daquele fruto e eles comeram. Eles começaram a duvidar da bondade de Deus, eles começaram a olhar para Deus como alguém que privou eles do melhor. Sabe aquela criança que a gente diz: filho, não coma isso antes do almoço, porque senão você vai passar a sua vontade de comer e vai vir um banquete, aí você não vai comer bem. Aí a criança olha para você e chora e diz: não, papai não é bom, porque a gente queria comer a isso. E ele não percebe que o melhor está por vir, que é o grande banquete, que se ele adiantar, ele vai perder tudo, ele não vai estar bem. E parece que de uma maneira semelhante, o ser humano, ele olha para a voz de Deus, que diz: não coma porque não é bom, coma de tudo, mas isso aqui não coma porque não é bom, porque se você comer você vai morrer. E o ser humano olha com Deus com desconfiança. E é interessante porque o diabo, ele não quer simplesmente que a gente não acredite em Deus. Inclusive, o diabo não tem nenhum problema de você acreditar em Deus. A maior intenção do diabo é levar a gente a desconfiar da bondade de Deus. A maior intenção do diabo é levar a gente a considerar que mesmo que Deus exista, ele não deve ser bom. Que mesmo que ele exista, ele não se importa com isso. Que mesmo que ele exista, só uma vezinha. Que mesmo que ele exista, note, a serpente não lutou para convencer Adão e Eva que Deus não existia e nem que a voz dele não era real. O maior trabalho de Satanás é para tentar mostrar que tem um caminho melhor do que o caminho apontado por Deus. Às vezes nós achamos que o caminho pior é o caminho de não acreditar na existência de Deus. Não. O caminho mais escorregadio, mais perigoso, é aquele caminho que eu acredito em Deus, mas que eu desprezo a sua voz. Escuto outra voz. Mas ainda assim eu estou agradável socialmente porque eu acredito em Deus. É feio dizer que não acredita em Deus, né? Mas viver desprezando a voz dele e dizendo que acredita nele, parece que é socialmente aceito, já percebeu?
Se você sair aqui fora e você andar esse bairro inteiro, talvez 98% das pessoas vão dizer: eu acredito em Deus. Mas a grande questão da vida não é se a gente acredita que Deus existe, e nem que Ele fala. A grande questão é qual voz está orientando a nossa vida no dia a dia. A decisão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi ouvir a serpente. O texto de Gênesis 3:6 diz: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e o comeu, depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. A mulher viu, tomou do fruto, comeu e também deu ao marido. Note, ela escuta uma voz e ela segue aquela voz. Só que essa voz, ela não é a voz de Deus. E essa, queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, porque nessa série nós vamos tratar sobre muitos temas desafiadores sobre família. Porque nós temos muitos desafios no ambiente de família. A gente tem desafios familiares internos dentro do casamento. Nós temos pessoas que lidam com a perda de um casamento, divórcio. Nós temos pessoas que lidam com a dificuldade de criar filhos. Nós temos pessoas que estão lidando com o luto dentro da família. Pessoas que perderam pessoas queridas dentro da família. Nós temos pessoas que lidam com tantas situações difíceis dentro da família. Mas entenda que antes de todos esses temas, antes da gente lidar ou olhar para esses temas, tem uma questão principal. É qual voz vai guiar a nossa vida, as nossas decisões. A grande questão não são as situações que nós enfrentamos, mas qual voz nos guia diante das situações que nós enfrentamos. Note, Adão e Eva estavam num lugar perfeito, mas eles ouviram a voz errada. Deu problema. Então não se trata de estar no mundo perfeito ou no mundo imperfeito. O fato de você viver no mundo imperfeito, o fato de você estar numa família imperfeita, o fato de você ser imperfeito, não é o fim da questão. Não é a questão determinante. A questão determinante é, no ambiente em que você está inserido, nos desafios que você está inserido, qual voz você ouve? Qual voz guia a sua vida? E isso é um grande desafio, porque aqui, e é por isso que a gente está começando essa história, nós podemos dizer que Adão e Eva foi a família mais sortuda ou mais abençoada de todas, porque ela foi a única família que durante um tempo, mesmo que curto, a gente não sabe quanto tempo, durante um tempo eles tinham uma voz. De quem era essa voz? A de Deus. E eles escutavam uma voz. De repente surge alguém, a voz da serpente. Mas o grande problema é que quando Adão e Eva decidem ouvir a serpente, o mal que alcançou a serpente também alcançou eles. E agora, nós vivemos uma realidade muito pior do que Adão e Eva. Porque agora nós não vivemos entre duas vozes. Agora nós vivemos entre muitas vozes. Agora não é só uma serpente que está nos tentando, falando coisas erradas. Agora nós mesmos, o nosso próprio coração, fala coisas erradas. Agora o nosso próprio coração reage, fala para nós de maneira errada. Imagina o conflito que nós temos hoje, que hoje nós temos as vozes da nossa cultura, nós temos as vozes da mídia, nós temos as vozes da família, nós temos as vozes do nosso próprio coração. Imagina a gente ouvir tanta coisa, qual o caminho seguir? Muito maior, muito mais desafiador. Nós hoje estamos entre muitas vozes que nos levam para longe. Que nos levam muitas vezes para longe de Deus. E eu queria te mostrar
como Adão e Eva já enfrentou isso. Nós não somos os primeiros, porque Adão e Eva já lidou com isso. Então note aqui que agora Adão e Eva que começou ouvindo a voz de Deus, mas que depois decidiu ouvir a voz da serpente, agora está no meio de muitas vozes, e nós também estamos. Mas vamos olhar para a vida de Adão e Eva, que falar da vida dos outros é melhor, né? Então vamos falar da vida deles. E vamos perceber, eu queria que você percebesse na vida de Adão e Eva, essa crise de ouvir muitas vozes e qual voz seguir, qual voz seguir. Por exemplo, o versículo 7 do capítulo 3 diz que naquele momento, quando eles comem, desobedecem, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Nota, eles comem, eles desobedecem e eles percebem que eles estão nus. E aqui surge pela primeira vez uma coisa que antes eles não tinham: vergonha. Essa malícia que produz vergonha. Havia em Adão e Eva uma inocência. Agora existe uma malícia que traz vergonha. E eles vão se esconder. E uma das razões que eles vão se esconder é por conta também da vergonha. Note, a vergonha que agora surge é uma voz que fala. É uma voz que fala. Mas o texto continua e diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam. Agora olha esse texto. Aquele ser humano, homem e mulher, que foram criados ouvindo a voz de Deus. Agora, quando eles escutam a voz de Deus, o que é que eles fazem? Eles se escondem. E por que eles se escondem? Por culpa. Por culpa. Eles se sentem culpados. E aqui nota como isso muitas vezes é semelhante, né? Porque normalmente quando a gente pisa na bola com Deus, normalmente quando a gente erra feio, normalmente quando a gente comete uma coisa esquisita, uma coisa que não é legal, normalmente o que é que a gente faz? A gente se aproxima mais de Deus ou a gente tenta fugir dele? A voz da culpa, da vergonha, muitas vezes assim, você não era para estar com Deus, vá para longe. E a gente muitas vezes quando comete coisas mais feias, a gente corre de Deus, porque a gente está escutando a voz da culpa, a voz da vergonha. A gente foge de Deus por causa do pecado. A gente escuta a voz da vergonha e da culpa e a gente foge de Deus e não para Deus. O homem que foi criado para viver com Deus agora foge de Deus. Por quê? Porque ele está escutando a voz da culpa. Porque ele está escutando a voz da vergonha. E o texto continua. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo. E o medo também é uma voz. Eu não sei se você percebe, mas o medo guia muito a nossa vida. Já percebeu? Que o medo guia muito a nossa vida. A gente tem certos medos que nos travam. A gente tem certos medos que a gente não faz o que a gente às vezes gostaria de fazer. Ou a gente tem alguns medos, embora algum medo é bom, mas a gente tem alguns medos que nos impedem de fazer inclusive o que a gente precisaria fazer. Medo. Medo. O medo é uma voz que ressoa no coração. E Deus então diz, o homem respondeu, foi a mulher. Então Deus pergunta, quem foi que fez você saber que você estava nu? Você comeu? Você desobedeceu? Você fez o que não era para fazer? Olha o que é que o homem reage. O homem respondeu, foi a mulher. E responde ainda mais, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que tu me deste. O Senhor que me deu essa mulher aí e a culpa é dela. Foi daqui que os maridos começaram a dizer que a culpa é da mulher, né? Foi a mulher, foi essa mulher aí. Homens que se omitem das suas responsabilidades. Foi a mulher. Eu estava lá, mas foi ela. Foi ela. E aqui nota a acusação.
a voz da acusação. A culpa é sua, é você. E então Deus chega para a mulher e diz: o que foi que você fez, mulher? E a mulher então diz: a serpente me enganou. Foi por isso que eu comi do fruto. E aqui nota como o ser humano, quando ele deixa de ouvir a voz de Deus, ele escuta muitas vozes e ele se perde. Porque note que Adão e Eva, eles estão justificando as suas ações com base no outro. Eles não estão em humildade, correndo para Deus, dizendo: Deus, nós erramos, nós pecamos, nós não merecemos nada de bom, nós pedimos a tua misericórdia. Não. Eles estão dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Eles estão dizendo: foi a serpente, eu fui enganada. Ou seja, um orgulho, a voz do orgulho guiando a vida daquela família. Aquela família já não era mais a mesma. Aquela família já vivia em dificuldade, já vivia em problemas. Porque agora eles têm a voz da vergonha, a voz da culpa, a voz do medo, a voz da acusação, a voz do orgulho. E agora para um minutinho e faz uma reflexão, se na sua vida pessoal e se na sua vida familiar essas vozes não estão presentes até hoje. Como a gente muitas vezes tem dificuldade de assumir as nossas responsabilidades dentro da família e dizer: eu errei, me perdoe, eu errei. Como a gente é orgulhoso de dizer: eu errei por causa de você, eu errei, mas foi menos do que você errou muito mais do que eu, na verdade eu só errei, eu nem errei, porque foi por causa de você. E a gente vai raciocinando, e a gente vai racionalizando, e a gente vai escutando uma voz que não é a voz de Deus, e nota, Deus está falando, mas a gente não está escutando a voz dele. Deus está dizendo: o que é isso que você fez? E ele está esperando que diga: me perdoe, Senhor, eu pequei. Não. E ele está falando, mas a gente está escutando a voz do orgulho. Não. Eu pequei porque o contexto foi muito difícil. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Né? Se já tivesse esse versículo, talvez Adão e Eva tivessem usado, né? Não, Senhor, eu pequei, mas quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E a gente vai racionalizando os nossos erros, mas no final das contas é porque a gente está seguindo o orgulho, a gente está acusando o outro, sem fazer uma reavaliação de si. A gente está vivendo a nossa vida por medo, insegurança, crise de identidade, por culpa. Quantas vezes a gente não vive também uma vida difícil, umas relações difíceis, e a gente ainda se culpa? Note, a culpa, a vergonha, o medo, a acusação, o orgulho e diversas outras vozes, elas estão presentes no nosso dia a dia. O que hoje não falta na nossa vida são vozes dentro de nós, ao nosso redor, falando sobre a nossa vida, o que a gente tem que ser, o que deveria ser, o que tem que ser, o que é, o que não é. E a grande questão é que muitas dessas vozes são totalmente contrárias à voz do Criador. E o grande perigo é que, assim como Adão e Eva deixaram de ouvir a voz do Criador, que dá vida, a gente escuta vozes que levam à morte e à destruição. Note, independente do contexto que você vive, familiar, com família formada, com família desfeita, não importa. A grande questão para a sua vida hoje é qual voz você vai escutar. E uma boa maneira para refletir sobre isso é voltar para essa pergunta que a gente começou. Qual voz orienta e guia sua vida e família? Qual é a voz que guia a sua vida, meu querido? Qual é a voz que tem orientado a sua prática como homem, como mulher, como jovem, como criança? Qual voz você tem ouvido? Qual voz? Porque você já deve ter percebido que, assim como Adão e Eva, nós somos muito influenciáveis para ouvir muitas vozes. E o grande problema é que muitas dessas vozes, elas não são a voz de Deus. Note,
Todo problema familiar, note bem isso aqui, todo problema familiar, toda crise na família, todo divórcio, todo abuso, toda perda, todo pecado, toda dificuldade surge por causa de um motivo. O ser humano perdeu a voz de Deus. Todo o mal que existe no mundo, existe mal no mundo por causa de uma coisa: o ser humano perdeu a voz do seu Criador, ele deixou de ouvir o seu Criador. E é interessante que nós pais costumamos dizer para os nossos filhos: você escuta seu pai, né? Você escuta sua mãe. E esse é o problema lá do início. Se Adão e Eva tivessem escutado o seu Criador, aquela voz que dá vida, as famílias não teriam conflitos. As famílias não teriam problemas, a gente não teria lares desfeitos, a gente não teria famílias disfuncionais, a gente não teria famílias quebradas, a gente teria vida perfeita, por causa de uma coisa: ouvir a voz que dá vida. A voz de Deus dá vida, a voz de Deus mantém a família bem. Não ouvir a voz de Deus desmantela tudo, e essa é a questão. Por isso essa pergunta ela é muito importante. Qual voz orienta e guia sua vida e família? Eu queria te encorajar nessa noite a sair daqui com uma convicção. Note, eu queria que você, aqui na Recomeçar, a gente crê muito que informação não salva e nem transforma a vida. Então o que você está tendo aqui nesse momento é uma orientação de Deus, a palavra de Deus nos orientando. Mas informação, ela por si só não transforma a vida. O que transforma uma vida, o que transforma a vida são ações, são decisões. Então você tem um trabalho aí para a sua casa. Você tem que sair daqui hoje e fazer uma avaliação da sua vida. Qual é a voz que tem guiado sua vida, suas decisões, a maneira como você tem lidado com os conflitos na sua casa, a maneira como você tem tomado as decisões? Faz uma análise sincera e não tenha medo, como Adão e Eva teve, de, se for necessário, dizer assim: Senhor, realmente eu deixei de te ouvir. Senhor, eu estou escutando voz aqui, mas não é tua, Senhor. Realmente eu não tinha percebido. Não tenha medo. Eu gosto muito de uma frase que diz que o arrependimento é o começo da salvação. Porque você só muda quando você reconhece que está errado, que você está num caminho que não está legal. E às vezes o melhor de Deus é reconhecer que está errado. Porque quando a gente reconhece que a gente precisa mudar, a gente encontra ânimo para mudar. Mas quando a gente é como Adão e Eva e diz assim: foi a mulher, quem tem que mudar é a mulher. Foi a serpente, quem tem que mudar é a serpente. Então Adão e Eva não fizeram nada, porque quem fez foi a mulher e quem fez foi a serpente. E às vezes a gente se encontra, esse orgulho nos mata, porque a gente não para muitas vezes para fazer uma avaliação. E quando a gente faz uma avaliação para se autoafirmar. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas isso por causa disso, mas isso por causa disso. E a gente sempre tem um motivo. E isso às vezes nos escraviza. Então faz uma avaliação sincera da sua vida, da sua família. Qual voz tem orientado a sua vida e a sua família? E após fazer essa análise, eu queria te encorajar para as próximas mensagens que a gente vai conversar, os temas que a gente vai tratar. Eu queria te encorajar dizendo que Deus continua falando. E isso é um motivo de dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou, o homem não ouviu, ele poderia ter deixado de falar. Não é assim que alguns pais, a gente faz como pai? É a última vez, viu, que eu estou falando, não vou falar mais. E Deus poderia ter dito assim: ó, falei, vocês poderiam ter ouvido, não falo mais, agora vocês se virem aí. Não, olha que maravilha. A Bíblia diz que Deus continua falando. Deus não desistiu de nós. O ser humano desistiu de Deus. Mas Deus não desistiu do ser humano por uma causa maravilhosa atribuída a Ele mesmo. Ele não desistiu de nós e Ele continua falando. Quando Ele fala, lembra para que Ele fala? Quando Deus fala para quê?
para dar vida, e ele continua falando para dar vida. Da mesma maneira como Deus falou lá no início para dar vida, Deus continua falando para dar vida. Ele quer nos dar uma vida em abundância, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar a sua família, Ele pode fazer isso, e tudo está só nessa questão de você ouvir a voz e seguir a voz dEle, seguir a voz de Deus. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, a gente sai de Gênesis agora para ir lá para o Novo Testamento. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Ele diz assim, por muito tempo Deus falou várias vezes por meio dos falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Então dizendo, Deus falou muito no Antigo Testamento por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, Jesus Cristo. E aqui o que o autor de Hebreus está dizendo é que agora Deus decidiu não apenas falar, mas Ele decidiu vir aqui nesse mundo para se comunicar conosco de maneira pessoal, dando a sua vida, pagando o preço do nosso erro, do nosso pecado e nos dando vida. Então, quando a gente olha para Jesus, e certamente você já deve ter ouvido falar da história de Jesus, o que é Jesus vindo ao mundo? É Deus dizendo, ei, eu não desisti de você, eu vou dar vida para salvar você, e Jesus Cristo vem a esse mundo, e quando a gente olha para Jesus, a gente está olhando para Deus. Jesus é o Filho de Deus. E tem um texto que a gente fala muito aqui na Recomeçar, que é João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê, que creia em Cristo, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, a vida eterna. Lembra, Deus fala para dar vida, e Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvá-lo por meio deles. E aqui eu queria que você percebesse que dentro do plano de Deus, o homem foi criado perfeito, pecou, mas Deus manda um Salvador, esse Salvador é Cristo, e Cristo vem morrer pelo nosso pecado, e para nos orientar e para nos dar uma vida com Deus. Famílias de verdade, como a nossa, elas recomeçam quando elas deixam de tratar Deus como uma voz, como mais uma voz, e elas passam a ouvir Jesus como a voz principal e norteadora da vida. Note que há esperança, e sabe qual é a esperança para a gente? É a gente voltar a ouvir Deus, é a gente se entregar a Jesus, entendendo que Ele deu a vida por nós, entendendo que Ele é o Salvador, que Ele nos ama, Ele deu a sua vida, e que nós precisamos ouvi-lo. Então aqui eu tenho dois desafios para você. Se o problema do mundo, se o problema familiar foi por deixar de ouvir a voz de Deus, e se a solução está em se entregar a Jesus e ouvir a sua voz, caminhar com Ele, dois desafios. O primeiro deles é: priorize a voz de Deus. Priorize a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem buscado conhecer a vontade de Deus? Olha, Jesus certa vez disse que o povo dele padecia, sofria por falta de conhecimento. Às vezes, a gente nem ouve a voz de Deus, a gente nem conhece a voz de Deus, a gente está entre tantas vozes e a gente nem se preocupa de tirar tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. E aqui eu estou falando de atitudes simples, de você, por exemplo, parar e ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, buscar entender, porque a Bíblia, todos nós cremos nisso, que a Bíblia é a palavra de Deus. A voz de Deus está aqui. Hoje a gente abriu a voz de Deus e a gente está ouvindo a voz de Deus, porque a Bíblia é a voz de Deus. E olha como ela nos guia, ela nos mostra o que a gente precisa melhorar, ela nos aponta a salvação, o amor, o perdão de Deus. E quantas vezes a gente não vive uma vida tão intensa, que a gente prioriza tempo para tudo, mas a gente não prioriza tempo para a voz de Deus.
E aí nota, porque se obedecer à voz de Deus é difícil, quanto mais obedecer sem saber nem qual é a vontade de Deus. Note, uma coisa é saber qual é a voz de Deus e o desafio de obedecer. Outra coisa é nem saber qual é a voz de Deus. Quantas pessoas hoje não têm um tempo, por exemplo, de ler a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de tirar um tempo na sua semana para se aprofundar na palavra de Deus? Parte disso continua sendo a voz do orgulho humano, que diz assim: não, eu dou conta. Não, eu dou conta. Aqui na nossa comunidade, a gente tenta fazer de tudo para que nós aprofundemos na palavra de Deus. Então esse culto é dos momentos que a gente tem para aprofundar na palavra de Deus. Aqui é uma maneira, esse culto é uma maneira de você ouvir a voz de Deus, porque a gente abre a Bíblia, a gente estuda a Bíblia. Então você vindo, abrindo sua Bíblia, estudando aqui, você vai estar aprofundando. Outra coisa que a gente faz aqui na igreja é ter os pequenos grupos. É um grupo que a gente se reúne na semana e nesse grupo a gente abre a Bíblia, a gente conversa sobre essa mensagem. E como a gente pode viver essa mensagem, é uma oportunidade da gente aprofundar a Bíblia, a gente aprofundar as verdades de Deus na Bíblia. Mas é interessante porque quantas vezes a gente não perde esses momentos e a gente não se sente mal. A gente acha que foi só um culto, que foi só um pequeno grupo, que foi só a Bíblia que a gente não leu essa semana. E a gente vai sendo enganado. Porque, na verdade, a gente está perdendo o essencial. Você está perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E o grande problema é que você está cercado por muitas vozes. Então você acorda, cheio de energia, mas está atrasado para o trabalho, para o compromisso. E você sai correndo. E você não teve tempo para buscar Deus, para orar, para ler a Bíblia, para ouvir qual é a voz e a direção de Deus. E você vai viver a vida. Mas você vai escutar vozes no seu dia. E o pior é que muitas vezes você vai ouvir vozes sem ter ouvido a voz principal, que é a voz de Deus. A gente fala que a gente não tem tempo para priorizar a voz de Deus, mas se a gente abrir o registro de horas que a gente passa conectado, ele envergonha a gente. Porque ele mostra que o tempo que a gente passou nas mídias, nas redes sociais, ouvindo tantas vozes, a gente teria tempo para se tornar um teólogo profundo. Mas no final das contas, a gente fala essas coisas, mas no final das contas tem a ver com o nosso coração. Depois da queda de Adão e Eva, o nosso coração não deseja mais a voz de Deus. Lembra? Adão e Eva, quando ouviu que Deus estava vindo, o que é que ele faz? Ele corre. Ele se esconde. E nós nos enganamos achando que a gente não busca a voz de Deus porque a gente não tem tempo. É mais uma voz que nos engana e que nos distancia da voz de Deus. Quando a gente perde momentos de ouvir a voz de Deus, você não está perdendo momentos ordinários. Você está perdendo momentos extraordinários. Quando você deixa de conectar a sua vida com profundidade na palavra de Deus, você está entregando os pontos e perdendo a batalha antes dela começar. Porque as batalhas desta vida são vencidas pelo poder e autoridade de Deus. Logo, sem vida e sensibilidade de ouvir a voz de Deus, como é que a gente vai obedecer a Deus? Então, meu querido, priorize a voz de Deus. Priorize a voz de Deus. Coloque a voz de Deus como prioridade na sua vida. Priorize o culto, priorize o pequeno grupo, priorize a vida em comunidade, priorize a sua vida com Deus, priorize isso. Diga: eu vou ouvir Deus, Ele é essencial. E segundo lugar, desconfie das muitas vozes. Hoje nós temos muitas vozes.
E a gente tem voz que fala no nosso coração: não, isso aí não é para você, não, isso aí não é. E é interessante que essas vozes, elas têm a ver inclusive com Jesus, porque Jesus está chamando para a gente segui-lo. Mas hoje a gente tem muitas vozes: não, agora não. Não, depois você segue Jesus. Não, nesse momento você não consegue. Não, agora não dá. Não, você está com muito problema. Não, agora você não tem condições. E Deus vai dizendo: faça isso, e a gente vai racionalizando: não, agora eu não posso, por causa disso. Não, agora eu não posso, por causa disso. No final das contas, são apenas vozes. Porque se a voz de Deus te chama, é porque ela quer te capacitar. Mas quando a voz de Deus te chamar, lembre-se, vai ter milhares de vozes ao seu redor, dizendo: não vá, não responda, não prossiga. Você precisa estar ciente disso. Porque se você ficar num mundo desavisado, que não existe vozes tentando capturar a sua atenção e lhe distanciar de Jesus, você vai viver achando que esse mundo, ele é só o que a gente vê, mas ele não é. A Bíblia diz que o diabo, ele continua falando, e ele está ao nosso redor como um leão. Você sabe que um leão, quando ele encontra sua presa, ele está ali para devorar. Mas ele caça de maneira traiçoeira. E é assim que o diabo faz a nossa vida. Lembre-se do que ele fez com Adão e Eva. Ele não diz: ei, cara, esquece esse negócio de Deus. Não. Então ele não vai falar: deixa de ir para a igreja. Ele não vai falar: para de acreditar em Deus. Ele vai levar você a desconfiar da voz de Deus, a ouvir outras vozes. Desconfie das muitas vozes. Desconfie. Inclusive de vozes que falam em nome de Deus, mas que não tem Bíblia fundamentando, que é apenas a voz de um pastor maluco, que não tem nada de Bíblia. O fato de ser pastor, de ser líder religioso, não significa nada. A voz de Deus está na Bíblia. Essa semana eu encontrei alguém numa clínica, e aí a pessoa, eu estava sentado, e alguém me conheceu e falou comigo: pastor, tudo bem? Quanto tempo? E a pessoa falou comigo, e então as pessoas foram saindo, eu fui quase o último, e uma pessoa chegou para mim, sentou e olhou para mim e disse: Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, Ele vai fazer milagres tremendos, extraordinários. E falou nada de Bíblia. Eu falei: qual milagre Ele vai fazer? E ela disse: Deus vai fazer milagre, tremendo, coisa que você não consegue nem imaginar. Eu disse: o que é que Ele vai fazer? Eu estou animado, o que é? E ela disse: Deus vai lhe dar dons incríveis, maravilhosos, para você servir o povo de Deus. Eu acho que ela escutou dizendo que eu era pastor. Eu digo: quais são os dons que Ele vai me dar? E ela disse: não, isso aí Ele não me revelou ainda não. Eu digo: olha, tudo isso aí que você está falando está na Bíblia, mulher. Tudo isso aí está na Bíblia. Deus não está te revelando nada, porque isso aí está revelado já. Isso aí, quem quiser tem acesso na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação maior. E você sabe qual é a revelação maior? Ela diz: eu sei. Qual é? Jesus. Eu digo: perfeito. Jesus é a maior revelação, porque Jesus é a maior prova do amor de Deus. Ele deu a vida dele por nós. E se Ele não der mais nada, já basta, não é verdade? Ela disse: é verdade. É verdade. Pois é, Jesus é tudo que importa para nós. O resto a gente leva nos peitos, porque Jesus é tudo para nós. Ele é a prova que Deus nos ama e que está conosco. Mas eu saí daquela clínica me perguntando: se Jesus é tudo que a gente precisa, por que Ele não é a primeira coisa que a gente fala? Por que a gente não pode ser mais claro e falar da Bíblia, ao invés de falar de revelações? Fato é que a gente vive uma sociedade que perdeu a Escritura, perdeu a voz de Deus, não sabe mais nada de Bíblia, não sabe mais nada da revelação de Deus. E quando a gente não sabe nada de Deus, nada da Bíblia, a gente fica falando de tantas coisas e a gente esquece de falar daquilo que é mais importante. Então, queridos, nós temos a nosso acesso à palavra de Deus. Desconfie de toda voz e siga a voz de Jesus. Lembre-se, Ele continua falando. E olha o que Ele diz:
minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe o que Jesus diz? Que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Então quem é a ovelha de Jesus está ouvindo a voz de Jesus, está conectado, mas não está só escutando, está seguindo. A vida é transformada quando a gente ouve Jesus, quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente caminha com Jesus. É assim que a nossa vida ela é transformada. Quando a gente ouve Jesus, quando a gente começa a buscar Jesus com intensidade, mas não só buscar, quando a gente começa a colocar a nossa vida na direção dele. E aí, gente, é que o milagre acontece. Porque quando Jesus entra numa vida, quando essa vida ela dá lugar para Jesus, para deixar Jesus guiar, grandes coisas acontecem. Primeiro que ele transforma a nossa vida. Segundo que ele transforma o nosso entorno. Ele traz paz, ele traz direção. Então o convite, ou talvez a reflexão para nós é, olha, quem é ovelha de Jesus, ouve a voz de Jesus. Segue Jesus. Graças a Deus, Deus está falando. Você vai ouvir a voz dele? Deus ainda fala. E sabe, uma coisa que eu aprecio na revelação de Deus, é que Deus não está falando com pessoas perfeitas, com famílias perfeitas. Pelo contrário, Deus chama famílias imperfeitas. Ele chama pessoas reais, como elas estão, para encontrarem em Jesus, nele, graça para recomeçar. Não existe família tão quebrada, vida, coração tão quebrada, que Jesus não possa trabalhar ali. Ele trabalha em famílias quebradas. Sabe qual é o grande problema? É o mesmo lá do início. O grande problema é perder a voz. O grande problema é escutar muitas vozes e perder a única voz que basta. A única voz que nós precisamos, que é a voz de Deus. Por isso, para a gente refletir e praticar, pense, qual voz tem guiado sua vida e sua família? Essa é a grande pergunta. Qual voz está guiando suas decisões, sua vida, sua família? Olha, se a voz que está te guiando não é a de Deus, você tem que se preocupar. Mas se a voz que está guiando suas decisões é a de Deus, você fique tranquilo. Deus está guiando, Deus está controlando, Deus vai cuidar de ti. Porque a voz dele é a voz da sabedoria, é a voz da perfeita vontade, boa e agradável. Segundo, quais vozes você precisa silenciar para ouvir melhor a voz de Deus? Às vezes a gente fala de ouvir a voz de Deus, mas para ser prático, a gente tem que deixar de ouvir algumas vozes para ouvir a voz de Deus. Quem é a voz que você está ouvindo e que você tem que deixar de ouvir para começar a ouvir a voz de Deus? Vai ter muita voz nos apontando para longe. Mas escute a voz de Deus, Ele vai te trazer para o melhor, para uma vida centrada, satisfeita nele. E por fim, quando você ouvir e obedecer a voz de Deus, quando ouvir e obedecer a voz de Deus se tornam prioridades, grandes coisas acontecem. Essa série vai ser incrível porque nós vamos falar de muitos temas importantes para a nossa família. Se você tiver com o coração disposto para ouvir a voz de Deus e obedecer, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Se você hoje se comprometer de ouvir a voz de Deus, de caminhar com Jesus, de entregar a sua vida, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas se você não ouvir a voz de Deus, tudo que você construir nessa vida ainda vai ser nada. Porque tudo o que importa é a voz dele. É por isso que o nosso mundo está do jeito que está. Porque o nosso mundo perdeu a voz. Lá atrás perderam a voz do seu Criador. Mas o nosso mundo está sendo restaurado. Vidas estão sendo transformadas. E sabe quando é que uma vida começa a ser transformada? Quando ela começa e ela retorna para ouvir a voz do Criador, do Salvador. Escute a voz de Deus. Entregue-se a ela. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida.